Alien morto a tiros em uma base militar de Nova Jersey em 1978 e sua conexão com o ET de Varginha. Corre a lenda de que a base da Força Aérea em McGuire e Fort Dix foram o cenário de uma incursão de OVNIs e um encontro fatal chocante com um extraterrestre que acabou morto a tiros em uma noite fria de janeiro de 1978. A descrição desse ET, incluindo seu cheiro, remete ao de Varginha, visto 18 anos depois, em 20 de janeiro de 1996, e logo em seguida alegadamente capturado por militares da Escola de Sargento das Armas, oficiais da PM e homens do Corpo de Bombeiros. Nos anos 1970, quem morava na estrada rural em Wrightstown, bem em frente a uma das pistas da base aérea de McGuire, no condado de Burlington, no estado de Nova Jersey, podia ver enormes Lockheed C-141 Starlifters voando tão baixo que até os pilotos podiam ser vistos. Durante os shows aéreos, esses moradores eram brindados com a visão desses aviões voando, informação sobre eles. Alguns relataram que chegaram a ver até uma estranha aeronave cinza de formato triangular voando alto no dia de um dos shows aéreos. Nas primeiras horas da manhã de 18 de janeiro de 1978, vários OVNIs foram vistos sobre a base de McGuire, Fort Dix, com a Polícia Militar de Fort Dix e a Polícia Estadual de Nova Jersey em polvorosa. Os pilotos da Força Aérea que se aproximavam de McGuire observaram os discos sobre a base e enviaram um comunicado via rádio aos operadores da torre de controle, que podiam ver os OVNIs pelas janelas enquanto os rastreavam no radar. Um oficial de Fort Dix, John Samuel, perseguiu um objeto que pairava abaixo sobre seu veículo de patrulha. Ele descreveu o OVNI como de formato oval, emitindo um brilho verde azulado. O rádio de Samuel emudeceu repentinamente quando ele dirigia por uma estrada de terra em uma seção densamente arborizada da área de treinamento de Fort Dix, uma área contígua a uma pista abandonada na parte de trás do campo de aviação McGuire. De repente, um ser estranho apareceu na frente da viatura de Samuel. Tinha cerca de 1,5 metros de altura e cor marrom acinzentada, cabeça grande, braços longos e corpo esguio. Parecia estar nu e sua pele sem pelos era molhada, brilhante e com textura de cobra, uma descrição que remete ao nosso ET de Varginha. Em pânico, o policial disparou 5 tiros de sua pistola calibre .45 na criatura. Ele também disparou contra o OVNI, que voou direto para cima e se juntou a outros 11 como ele no alto do céu. Várias testemunhas na base conjunta viram os OVNIs, que inicialmente voaram em formações compactas antes de se dispersarem em direções diferentes. O ser, mortalmente ferido, fugiu para a floresta e escalou a cerca que separava as bases. Várias patrulhas correram para o local e descobriram que o ser havia morrido perto da antiga pista e de um hangar extinto da Guarda Aérea Nacional de Nova Jersey, na base aérea de McGuire. Dizia-se que o ser morto exalava um odor fétido, como amônia, mais um detalhe que remete ao ET de Varginha e mais similarmente ao ET do caso Carvalho. Os PMs isolaram a área e o escritório de investigações especiais da Força Aérea sumiu. Os boinas azuis de alto escalão rapidamente impuseram uma cortina de sigilo, com pelo menos uma dúzia de guardas armados com M16 cercando o perímetro e impedindo a aproximação de qualquer um, exceto o alto escalão e um fotógrafo da base. Mais tarde, naquele dia, uma equipe da base aérea de Wright-Patterson, sobre a qual há muitos rumores de ser um depositário de evidências secretas de OVNIs desde Roswell, chegou em um C-141. O pessoal colocou o corpo estranho em uma caixa de madeira e utilizou um tanque portátil para borrifá-lo com um líquido transparente. Eles colocaram a caixa em um container de metal maior, carregaram-no no avião e decolaram para a viagem de volta a Wright-Patterson. Também se conta que o ET de Varginha teria sido colocado em um container. A principal fonte dessa história é o sargento Jeffrey Morse, pseudônimo, que alegou ser um policial de segurança da Força Aérea em McGuire
no momento do incidente. Morse testemunhou os OVNIs e chegou a tempo de ver o misterioso cadáver a uma distância de cerca de 15 metros. Embora Morse não tenha visto claramente o rosto, as mãos ou os pés do ser, ele produziu um esboço simples do que disse ser minha impressão de algo não humano. Morse disse que todo o pessoal foi ameaçado com corte marcial se dissesse algo sobre o encontro. 2 dias depois, Morse e 2 outras testemunhas foram levados para Wright-Patterson, onde foram interrogados por oficiais militares e civis, assinaram formulários jurando sigilo e foram rapidamente transferidos para bases separadas no exterior. Morse para Okinawa, no Japão. A versão de Morse é apoiada pelo major aposentado da Força Aérea, George A. Filer, que mais tarde se tornou o diretor da Mutual UFO Network, a MUFON, e membro do Disclosure Project de Stephen Greer. No livro de John L. Guerra, Ofício Estranho, a verdadeira história da vida de um oficial de inteligência da Força Aérea com OVNIs, o primeiro a reconstituir totalmente o episódio, Filer conta que estava lotado na base de Maguire como oficial de inteligência em 1978, mas não estava presente no momento do incidente. Quando Filer chegou ao trabalho na manhã seguinte, notou uma atividade de emergência em comum na base. Filer foi informado do tiroteio e encarregado de preparar um relatório para informar o Major-General Thomas M. Sadler, comandante do 21º Comando de Transporte Aéreo Militar da Força Aérea da Base Aérea Maguire. Filer entrevistou o pessoal da Força Aérea que participou do incidente, mas não o do Exército, incluindo o oficial que atirou no alienígena. Filer afirmou que foram tiradas fotos do corpo, mas foi impedido de vê-las no último segundo. Morse se apresentou pela primeira vez ao ufólogo Leonard H. Strangfield em 1980 para compartilhar seu relato do encontro alienígena fatal em Fort Dix, Maguire. Strangfield e seu colega, o ex-diretor assistente do Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos, NICAP, Richard Hall, entrevistaram Morse nos anos seguintes. Eles acharam Morse confiável e consistente em sua história. Hall foi capaz de autenticar todos, exceto um dos oficiais que Morse disse que o interrogou em Wright-Patterson, incluindo um general de brigada, embora as informações sobre suas atribuições no momento do interrogatório não estivessem disponíveis. Morse também apresentou o que disse ser o relatório do incidente que a Polícia de Segurança de Maguire havia preparado sobre o tiroteio. O alienígena de Maguire, Fort Dix, estava entre os casos investigados pelo Instituto Nacional para a Descoberta da Ciência, o NIDS, fundado pelo bilionário promotor imobiliário e empresário aeroespacial Robert Bigelow. De 1995 a 2004, o NIDS estudou OVNIs e outros fenômenos anômalos, sendo o mais famoso as pesquisas conduzidas no rancho Skinwalker, em Utah. O grupo investigou o caso Maguire Fort Dix no ano 2000. Os investigadores do NIDS confirmaram que Morse, cuja verdadeira identidade estava em seus arquivos, trabalhava como aviador E4 na Maguire, mas não conseguiam localizá-lo para conduzir sua própria entrevista. Eles também não conseguiram encontrar Samuel, o oficial que disse ter atirado no alienígena. O NIDS, em compensação, contatou vários oficiais da Força Aérea que foram designados para Maguire no momento do incidente em 18 de janeiro de 1978. Abre aspas, as 4 pessoas principais da base em 1978 que deveriam saber de um avistamento de OVNIs foram entrevistadas. Nenhuma delas afirma saber nada sobre o avistamento ou o encontro alienígena, fecha aspas, relatou o investigador do NIDS, Roger Pinson. Finalmente, o NIDS contatou o Coronel B, entre aspas, um coronel aposentado e juiz advogado-geral, que Morse alegou tê-lo interrogado em Wright-Patterson. O oficial confirmou que ele era um oficial na Maguire no momento do incidente OVNI, mas nunca tinha ouvido falar da situação, nunca tinha estado em Wright-Patterson e não tinha conhecimento de um Morse sendo interrogado. Nenhum dos homens se lembrava de ter trabalhado com Filer. Com base na constatação de zero corroboração do incidente Maguire de 1978 durante sua investigação preliminar,
O NIDS levantou a hipótese de que o caso era uma farsa e o classificou como ainda pendente. O NIDS abordou a possibilidade de estar sendo enganado pelos oficiais militares superiores, que poderiam estar protegendo seu juramento de sigilo e negando qualquer conhecimento. O relatório do NIDS parece condenatório, mas há um detalhe estranho que leva até o ET de Varginha: o cheiro pungente de amônia que Morse afirmou ter emanado do alienígena morto no ar frio da noite. Várias testemunhas descreveram um odor horrível, semelhante à amônia, ou, alternativamente, um cheiro descrito como pior que enxofre, quando encontraram seres alienígenas no incidente em Varginha em 1996. A mãe das irmãs Liliane Fátima da Silva e Valquíria da Silva, que naquela tarde de 20 de janeiro de 1996, juntas com a amiga Kátia de Andrade Xavier, viram o ET quando atravessavam um terreno baldio, foi mais tarde ao local e disse ter visto pegadas e sentido um cheiro de enxofre. Liliane relatou, abre aspas, os olhos eram vermelhos e não tinham pupilas. Não vi boca nem nariz. A pele era marrom escuro e parecia lambuzada de óleo. Ele estava agachado, parecia se proteger do sol forte. Elas pensaram inicialmente que a criatura era um demônio, e só mais tarde, sob a influência dos ufólogos, é que o relacionaram a um ET. Em 11 de abril de 2022, nas proximidades do Arroio Pilão de Pedra, na região do Jardim Carvalho, em Ponta Grossa, no Paraná, teve início o caso Carvalho. A testemunha principal foi a senhora Marisa, que relatou ter visto sob um limoeiro uma criatura com 3 protuberâncias na cabeça, olhos vermelhos e pele de cor marrom, como se tivesse óleo besuntado sobre ela. Dirceu Klemba, que é técnico em laboratório de ensino no curso de Engenharia de Materiais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coletou, junto com sua equipe, secreções deixadas pela criatura em folhas de árvores, bem como constatou pegadas leves sobre o solo e outras marcas. Em alguns casos, foram registrados a presença de cheiro forte como de alvejante e, em outro caso, de amônia. Você pode conferir uma live que fiz com os ufólogos Dirceu Klemba e Paulo Henrique da Silva, pesquisadores do caso Carvalho, aqui no canal. A astrofísica molecular portuguesa Clara Souza Silva, investigadora do Centro de Astrofísica Harvard e Smithsonian, especialista em fosfina, publicou em 19 de novembro de 2019 no site da Scientific American um artigo intitulado Quando finalmente encontrarmos alienígenas, eles podem ter um cheiro terrível, no qual postulou que a vida em planetas menos dominados pelo oxigênio pode prosperar em outros gases. Souza Silva identificou a fosfina, um gás sujo e tóxico para nós, como determinante para localizar vida em exoplanetas, uma vez que só pode ser produzido por entidades biológicas. Mas isso significaria que os extraterrestres que produzem fosfina, ou talvez amônia, podem ser naturalmente repulsivos para nós e vice-versa. É importante frisar que quando o incidente ocorreu em 18 de janeiro de 1978, o grande sucesso de Steven Spielberg, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ainda estava em cartaz nos cinemas 2 meses após sua data de lançamento. Um anúncio do filme apareceu na imprensa daquela data com o slogan Não estamos sozinhos, tendo abaixo uma luz brilhante que emana de um horizonte montanhoso ao longo de uma longa estrada. O caso também aconteceu em meio aos estranhos estrondos vindos do céu, que foram ouvidos na costa de Jersey e em grande parte da costa leste, entre dezembro de 1977 e março de 1978, que assustaram parte da população. Não importa muito se o alienígena Maguire Fordex é um encontro sobrenatural enterrado em segredo, ou um pântano emaranhado do folclore moderno. Assim como o demônio de Jersey, ou o ET de Varginha, é uma história que permanecerá sendo regurgitada no ventre obscuro da intriga, em uma dimensão oculta de horror e admiração, logo atrás do véu de ruas familiares. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.